E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Mila e com a Lana. A gente está inaugurando o nosso Ritos Papo Cabeça, que é um espaço para a gente poder discutir sobre o vestibular, sobre esse processo, sobre como que é estar nesse momento da vida, né? E aí, a gente poder também mostrar que adolescente é muito mais que aborrecente, né? Que todos os jovens que estão nesse momento não estão só mecanicamente, roboticamente estudando para o vestibular, mas sim são pessoas, grandes heróis, carregam grandes sonhos e que pode fazer uma grande diferença lá na frente. Então, espaço para mostrar os adolescentes e jovens, não só adolescentes, mas pessoas também mais velhas aí, mas não tanto, né? Para poder mostrar esse lado aí de um olhar mais crítico, reflexivo e que pode trazer muita luz e consciência para muita gente. Então, eu estou aqui com a Camila, a Mila. A Mila participou do Ritos e ela vai prestar, prestou, né, Mila, jornalismo, e ela será e já é nossa grande jornalista aí do Ritos. Então, Mila, você pode se apresentar você mesma, falar de você, que vai ser muito mais rico. Tá bom. Obrigada, doutora Kátia. Então, gente, eu sou a Camila. Eu prestei vestibular para jornalismo. Até por causa dessa paixão por jornalismo, foi como eu conheci a doutora Kátia. A gente participou do Como Será, do Qual Vai Ser na Globo. Aí eu participei com ela do Ritos desse ano, que foi muito rico, junto com outros jovens, e tive a certeza que eu queria jornalismo. Então, a gente está aqui para falar também, a gente aprende muito nessa jornada do vestibular. A gente cresce muito como pessoa também, não só na questão dos estudos. Às vezes as pessoas levam a questão do estudo muito roboticamente, como a doutora Kátia falou, mas não é bem assim. E uma prova viva disso é a Alana, nossa convidada de hoje, super especial, que eu já quero agradecer por estar aqui. Vou passar a bola para ela se apresentar um pouquinho, contar como foi a rotina de estudos dela, para que ela estuda. Não vou dar spoiler, muita gente que já está aqui já sabe, né, para que ela quer. Oi, gente, tudo bom? Como a Mila já falou, meu nome é Alana, eu tenho 26 anos e estou prestando vestibular para medicina. Assim, tem 3 anos que eu estou nessa luta, né, para fazer medicina. Só que antes mesmo disso, eu já cursei uma faculdade, então eu me formei em licenciatura em biologia. Depois que eu saí da faculdade, eu resolvi tentar a medicina, porque era um sonho antigo e aí eu quis voltar a correr atrás desse sonho. E a minha jornada foi assim, primeiro ano, que foi 2015, após sair da faculdade, eu fiz cursinho presencial. Não gostei muito porque na faculdade a gente aprende muito a ser basicamente autodidata. Então a gente aprende muito com os professores dentro da universidade, eles deixam muito na nossa mão para a gente ir atrás do aprendizado. E no cursinho eu me senti muito presa justamente por causa disso, porque eu não conseguia avançar e eu também não conseguia retroceder, digamos assim, se eu precisasse, porque os professores, eles davam a ordem do que eu precisava fazer, e se eu não conseguisse acompanhar, eu acabava me dando mal, digamos assim. Então, no final do ano, eu não tive, assim, tão bom desempenho no Enem, e eu não consegui a nota suficiente para passar no curso de medicina. Só que nesse mesmo final de ano, como eu já sou formada, então eu posso fazer um vestibular que ele é especial, ele é diferente, que é para mudar de cursos, digamos assim, dentro da própria universidade. Então é para quem já está na universidade ou para quem já saiu da universidade. Ele é um vestibular específico com matérias do ensino superior. E aí eu pensei assim, a reprovação eu já tenho, então eu vou correr atrás da aprovação. E aí eu baixei o edital da prova, eu tinha 3 meses para estudar, e eu falei, eu não vou atrás de cursinho, eu vou estudar em casa. Aí eu fui atrás de apostilas na internet, usei várias apostilas, montei meu cronograma de estudos e estudava de 10 a 13 horas por dia. Era sentar na cadeira
eu só parava na hora do almoço, depois voltava e ia até 10, 11 horas da noite, às vezes até mais, estudando muito. E aí, isso tudo sozinha, só com a ajuda das apostilas. E aí, o que aconteceu? Eram 1.042 inscritos para fazer a prova, eram só 3 vagas para o curso de medicina, e eu fiquei em 6º lugar dessas 1.042 pessoas. E aí eu fiquei assim, foi a primeira vez na vida que eu consegui passar muito perto de medicina. E eu fiquei muito feliz porque eu tinha estudado sozinha, então foi o meu método de estudos que eu consegui. Eu falei assim, nossa, então para mim funciona muito mais sentar em casa e estudar sozinha do que ir para um curso presencial, gastar uma fortuna e não ter rendimento como eu gostaria de ter. Então eu falei assim, então em 2016 eu vou estudar sozinha. E aí eu conheci alguns cursos online, assinei os cursos online e comecei a estudar. Só que o que eu pequei em 2016 foi que eu estudei muito, assim como eu estudei para essa prova. Só que para essa prova eu só estudei 3 meses. Em 2016 eu comecei desde dezembro, eu não tinha parado, então foi de dezembro de 2015 até outubro, novembro de 2016. Então foi uma jornada assim, sem descanso praticamente, e eu já estava muito fatigada e eram 10 a 12 horas de estudos por dia. Então eu estava muito cansada, muito esgotada, eu não trabalhei meu emocional, eu não fiz nada do que deveria ser feito para cuidar da minha saúde mental e física. Então isso me deixou em um estado de espírito muito ruim. E quando foi no dia da prova, eu fiquei muito nervosa, muito nervosa, que eu não consegui fazer a prova de linguagens. E foi justamente essa prova que me puxou para baixo. Eu tirei uma nota muito baixa nela e as outras notas que eu tirei muito boa não conseguiram superar essa nota baixa. Então, mais uma vez, eu não consegui a aprovação para medicina. E aí, quando chegou no final do ano de 2016, eu já saí da prova falando pro meu pai, eu acho que eu não vou conseguir passar dessa vez, porque eu não consegui fazer uma boa prova. E aí, quando foi... E eu cheguei assim, eu não conseguia mais estudar, eu já estava muito cansada, e eu tirei 2016, o resto de 2016 para descansar. Eu só voltei a estudar no início de fevereiro, junto com o curso online. E aí, o que aconteceu? Nesse período que eu estava de férias, eu comecei a analisar o que eu tinha feito de errado em 2016. Então, eu vi que eu não tinha me dado atenção suficiente, eu não prestei atenção no meu psicológico, eu estava muito ansiosa, eu tomava muito café e isso começou a mexer muito com o meu emocional. Eu estava muito negativa, e eu pensei, eu preciso mudar isso. E aí, algo que eu consegui muito fazer foi conversar muito com meu pai, que ele já fez faculdade também, né? Então ele tem um lado meio psicólogo e aí ele conversa muito comigo e ele me dá essa base muito boa. E outra coisa que eu comecei a prestar mais atenção pro meu espiritual. Então eu comecei a me apegar um pouco mais à minha religião e isso me deu um alívio muito grande, porque eu comecei a cuidar da minha alma. Então eu já não via as coisas como elas eram tão negativas. Sempre que dava alguma coisa errada, eu falava assim, não, eu preciso ver o que eu posso tirar de positivo disso. Nem tudo é sempre 100% negativo. Então eu preciso aprender com os meus erros. E foi isso que mudou muito em 2017. Eu consegui aprender com aquilo que eu não conseguia aprender antes. E isso melhorou muito a minha autoestima, muito o meu resultado nos estudos. Eu diminuí a minha carga horária de estudo, eu estudava de 8 a 9 horas, e eu percebi que não é quantidade que vai fazer eu passar, e sim qualidade de horas estudadas. E o Guia do Estudo Perfeito, que ajudou muita gente a aprender isso, que foi por lá até que eu conheci a Camila, né? A gente é embaixadora e tudo mais, a gente consegue passar algumas dicas de estudos do que deu e do que não deu certo pra gente. Então, eu acho que é muito isso. A gente vai aprendendo a lidar com várias coisas na vida, porque as pessoas acham que vestibular é muito só conhecimento. E muitas vezes não, sempre não é só isso, só conhecimento.
Porque o que eu conheço de pessoas que sabem muito, mas na hora da prova elas travam porque elas não confiam em si mesma, é algo muito corriqueiro de se acontecer. Então, o que acontece até, inclusive, comigo, essa autoconfiança que falha muitas das vezes e nos faz cair. E eu acho que é algo que precisa muito ser trabalhado, não só na cabeça dos vestibulandos, mas também na cabeça dos familiares dos vestibulandos, porque a pressão que a gente sofre é muito grande e a gente já sofre uma pressão nossa, que é maior do que qualquer outra pressão, porque a gente tem que passar, a gente é o nosso futuro que está ali, é o nosso, e a gente fica pensando, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Então a gente tem uma pressão interna muito grande e às vezes a família ela acaba transbordando mais ainda essa pressão e acaba ocasionando muitas coisas que são consequências bem ruins. E basicamente essa é mais ou menos a minha história de vestibular. De vida. Como a Ká gosta de falar, você é uma verdadeira heroína. Então, é complicado passar por isso. O Ká, ela falou muito também, tipo, eu como vestibulando também posso falar da questão do psicológico. Esse ano eu percebi que eu trazia uma carga mais difícil do meu psicológico por causa de coisas passadas. Eu fazia muito prova de bolsa, de estudo, para tentar estudar em escola particular, aqui na cidade onde eu moro. Só que sempre ficava, ou ficava abaixo, ou eu conseguia, sabe aqueles 99,9%, igual a Alana falou, ficou em sexto. Eu ficava assim e nunca conseguia. Aí chegou uma hora que eu fiquei muito frustrada. Então foi a questão de eu trabalhar meu emocional. E como ela falou do guia do estudo perfeito, eu também consegui trabalhar muito a questão do meu psicológico ali, porque eu não via aquilo como questão de importante. Para mim, importante era o conteúdo. Mas eu tive que parar e cuidar de mim primeiro para eu conseguir absorver conteúdo. E, Cal, como você pode falar da gente, para a gente lidar com essas questões emocionais, de como que os pais podem ajudar os filhos e como que a gente pode se ajudar nessa questão da pressão?